Neurolinguística, estruturação da Libras no cérebro. Funções cerebrais. Olá! Nesta aula conheceremos algumas características dos hemisférios cerebrais e suas funções com enfoque na linguagem expressiva. Mais especificamente, nas funções da linguagem e sua estruturação no cérebro humano para compreender como se dá o processo de aquisição das línguas. A língua de qualquer modalidade, seja oral auditiva ou visoespacial, proporciona a comunicação e favorece a organização do pensamento. Embora, no decorrer da história, a língua de sinais tenha sido considerada uma língua inferior, incapaz de expressar conceitos abstratos, sendo superficial e com conteúdo limitado. Atualmente, as pesquisas envolvendo as línguas de sinais afirmam que ela é um sistema linguístico altamente estruturado e tão complexo como as línguas faladas, e estruturando-se neurologicamente nas mesmas áreas cerebrais das línguas orais. O cérebro humano é constituído de diversas partes e cada uma delas tem função, relações com as demais áreas e capacidade de adaptação. O cérebro compõe a maior parte do sistema nervoso central, que é a base para a nossa capacidade de perceber, adaptar-se e interagir com o mundo. Há dois hemisférios no cérebro humano, o direito e o esquerdo, e cada um deles é responsável por funções específicas, como percepções e sensações, comunicação e atividades motoras e cognitivas. Na espécie humana, ocorre uma especialização dos hemisférios cerebrais. Hemisfério esquerdo assume a maior responsabilidade pelas funções ligadas à linguagem. Já o hemisfério direito assume a maior parte das funções não verbais ou construtivas. Assim, o hemisfério esquerdo do cérebro é o responsável pelas funções da linguagem, tanto nas línguas de sinais como nas línguas orais, e ambas apresentam organizações cerebrais semelhantes. Porém, nos indivíduos que se comunicam pela língua de sinais, ocorre também o uso do hemisfério direito com funções de linguagem, devido à sua modalidade visoespacial. De modo geral, o hemisfério direito atua diretamente nas funções para o desenvolvimento musical, artístico, emocional, visual, espacial e matemático, enquanto o hemisfério esquerdo atua nas funções mentais, como atenção, memória e a propriedade linguística, sendo essa sua mais importante função. Para a efetivação das tarefas linguísticas, é necessário a conexão de diferentes áreas cerebrais, como as visuais, auditivas, motoras, de atenção e de memória. Ao ativar essas regiões, o ser humano produz comunicação que pode ser expressa de diferentes maneiras, por meio de sons, gestos, palavras, frases, expressões faciais, corporais e direção do olhar. Veja o quadro em sua tela, ele facilita essa compreensão das funções de cada hemisfério cerebral. Temos o hemisfério cerebral esquerdo com as seguintes funções: verbal. Usa a palavra para nomear, descrever e definir. Analítico. Soluciona as coisas passo a passo e parte por parte. Abstrato. Toma um pequeno fragmento de uma informação e usa-a para representar o todo. Simbólico. Usa um símbolo para representar algo. Temporal. Leva em conta o tempo e a ordem das coisas em sucessão. Racional. Extrai conclusões baseadas nas razões e nos dados. Não espacial. Não vê as relações entre uma coisa e outra e como as partes se unem para formar o todo. Lógico. Extrai conclusões baseando-se na lógica. Tudo segue uma ordem lógica, como, por exemplo, um teorema matemático e um argumento bem exposto. Linear. Pensa em função de ideias encadeadas de modo que um pensamento sucede o outro. Já o hemisfério cerebral direito possui as seguintes funções: não verbal. Tem conhecimento das coisas através de uma relação não verbal. Sintético. Une as coisas para formar todos os conjuntos. Concreto. Relaciona-se com as coisas tal como são e no momento presente. Analógico. Observa a semelhança entre as coisas, compreende as relações metafóricas. Atemporal. Não tem sentido de tempo. Não racional. Não necessita basear-se na razão nem nos danos. Espacial. Vê as relações entre uma coisa e outra e a maneira como as partes unem-se para formar um todo. Intuitivo. Baseia-se em dados incompletos, sensações e imagens.
Holista. Observa a totalidade das coisas de uma só vez e percebe as formas e estruturas em conjunto. Para complementar os estudos na área da neurolinguística, escaneie o QR Code em sua tela e leia o artigo intitulado Libras, um estudo eletroencefalográfico de sua funcionalidade cerebral, de Fábio Teoto Rocha. Com esse texto, você compreenderá como as funções cerebrais influenciam na aquisição e comunicação pela Libras. Vamos nos ater agora especificamente às áreas da linguagem no hemisfério esquerdo. Veja em sua tela a figura e me acompanhe. Primeiro, temos o córtex motor primário, relacionado com o controle das mãos e os músculos da fala. Também temos a área de Broca, responsável pelo processamento da linguagem, produção da fala e compreensão. Além deles, temos o córtex auditivo primário, que se encarrega do processamento e percepção das informações sonoras. Por fim, temos a área de Wernicke, responsável pelo conhecimento, pela interpretação e pela associação das informações. Vamos dar ênfase agora à questão da surdez e da língua de sinais na estruturação linguística cerebral. Fazendo uma comparação entre o cérebro de um surdo e de um ouvinte em pleno funcionamento, é possível comprovar as porções cerebrais envolvidas na comunicação. Como você pode ver na sua tela, em exames de imagem a que são submetidos um surdo usando a língua de sinais, um ouvinte utilizando a língua de sinais e um ouvinte utilizando sua língua oral, fica explícito que as áreas cerebrais envolvidas são praticamente as mesmas nos três exemplos, tanto no hemisfério esquerdo como no hemisfério direito. A principal diferença é que nos usuários da língua de sinais também se utiliza a área occipital, ou seja, a área posterior do cérebro responsável pela visão, pois na modalidade de língua visoespacial essa área também é demandada. Dessa forma, comprova-se que a língua apresenta uma organização cerebral específica independentemente de ser modalidade oral-auditiva ou viso-gestual. O fato de experimentos comprovarem que os surdos congênitos apresentam maior habilidade para a utilização dos estímulos visuais do que os ouvintes, e até mesmo do que os filhos de surdos que utilizam a língua de sinais desde a infância, explica a compensação, ou seja, a plasticidade neural. Por fim, podemos perceber, do ponto de vista biológico, que o surdo está preparado para a comunicação em língua de sinais, já que as estruturas e funções cerebrais se adaptam em virtude do sentido da audição estar limitado. Bons estudos!